Pessoal, tudo bem? Meu nome é André Epifânio, eu sou promotor de justiça e também professor do Seju Norte. E hoje eu vim com uma missão de auxiliá-los de alguma forma no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. A minha proposta hoje é treinarmos a prisão preventiva com enfoque para peças práticas, tudo bem? Vamos nessa, vamos juntos comigo. Bom, pessoal, naturalmente que vocês sabem que a prisão preventiva, o delegado de polícia é legitimado a utilizá-la para fins de representação, não é isso? Senão nós não estaríamos nem aqui para esta aula. Então o que eu vou propor para vocês? Que nós pudéssemos trabalhar todos os dispositivos que eu considero, que eu reputo essencial que você coloque na sua peça, para quem sabe poder inclusive gabaritá-la, tudo bem? Então vamos nessa. Bom, todo começo requer legitimação. E a legitimação do delegado de polícia, vocês sabem que ele já tem. Mas, entretanto, você precisa ir na lei para você saber exatamente quais são os dispositivos. E vocês vão perceber, juntamente comigo, que não é apenas um dispositivo que trabalha a legitimação do delegado de polícia. São 3 dispositivos. E quem tiver com um caderninho aí já pode anotar, porque esses 3 dispositivos serão extremamente importantes, inclusive, para você já apresentar a sua peça, para você denominar a sua peça. Então vai aí o primeiro dispositivo. O primeiro dispositivo é o artigo 311, em que lá no finalzinho você consegue enxergar que em qualquer fase da investigação policial do processo penal, não é isso? Caberá a representação da prisão preventiva pela autoridade policial. Foca comigo. Professor, é o único dispositivo que traz a legitimação da prisão preventiva? Eu afirmo para vocês que não. Como eu disse, são 3 dispositivos. E qual seria o próximo dispositivo? Quem quiser anotar, o próximo dispositivo está exatamente no artigo 13, inciso 4 do Código de Processo Penal. O artigo 13 fala o seguinte: incumbirá ainda a autoridade policial representar acerca da prisão preventiva. Beleza? E vamos lá. Professor, existe mais algum dispositivo que possa me auxiliar na prova? Eu posso afirmar que sim. Existe um outro dispositivo que é o artigo 282, parágrafo 2º. O artigo 282, parágrafo 2º, fala o seguinte: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial. Pronto. Matamos a charada da sua peça com relação à legitimação. E aí eu pergunto para vocês, essa legitimação necessariamente vai ter que estar logo no início da denominação da sua peça? Sim! Essa legitimação tem que ser decorada para fim de você citar os dispositivos na sua peça? Sim, também. Mas, professor, não começa a complicar aí, não é muito dispositivo para eu decorar? Aí o problema é seu, meu amigo. Brincadeiras à parte, o que acontece nesse caso? Nesse caso, se você conseguir pelo menos decorar um dispositivo, você já está salvo. Então eu estou te trazendo aqui 3 dispositivos que de alguma forma você possa aí implementar, beleza? Logo no início lá da sua representação. Agora, se você conseguir colocar o artigo 13, inciso 4, o artigo 282, parágrafo 2º e o artigo 311, naturalmente que nesse ponto você vai tirar a nota máxima. O examinador vai ficar assim, caramba, ele realmente conhece todos os dispositivos da legitimação. Beleza? Então combinamos assim. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar com o artigo 312. Não sei se vocês perceberam, eu estou seguindo uma sequência lógica do Código de Processo Penal. Nós começamos ali no artigo 311, aí do artigo 311 eu puxei para o 282, artigo 13, mas agora eu vou para o artigo 312. O artigo 312 é o artigo dos requisitos cautelares, beleza? Se eu pudesse nominar o artigo 312, eu nominaria como o artigo dos requisitos cautelares. E ele é muito importante também para a sua prova. Por quê? Vou te explicar. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Estamos aqui a tratar nada mais, nada menos
do que o periculum libertatis da prisão preventiva, antigamente chamado como periculum in mora, beleza? Ou seja, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica ou a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal vai ter que estar lá na sua prova como periculum libertatis dentro da fundamentação dos requisitos cautelares. Beleza? E vamos continuar aqui o estudo. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Isso aqui é texto da lei. Eu abro um parênteses para te dizer que nós estamos diante aqui do fumus comissi delicti. Exatamente, fumus comissi delicti. E o que seria o fumus comissi delicti, gente? Vamos lá. O periculum libertatis com o fumus comissi delicti são os requisitos cautelares. Professor, vai ter que ter um parágrafo ou um tópico, independentemente da ordem dos requisitos cautelares, necessariamente vai ter. E aí o que acontece? Você vai fundamentar os requisitos cautelares no artigo 312. Entretanto, você que assistiu a minha aula vai ser detalhista em separar o periculum libertatis como a garantia da ordem pública, por exemplo, e o fumus comissi delicti como a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, beleza? Esse é o sentido. Professor, o que seria a prova da existência do crime? Gente, prova da existência do crime é a materialidade. A materialidade na sua peça vai ser encontrada em quê? Vai ser encontrado, por exemplo, no laudo de exame de corpo de delito. Vai ser encontrado no laudo de apreensão da droga e constatação da droga. Um laudo provisório, por exemplo, ou definitivo. A materialidade, gente, normalmente é encontrada nos respectivos laudos. Mas só nos laudos necessariamente não. Poderá ocorrer de, no caso concreto, a materialidade ser encontrada no próprio depoimento de uma testemunha. Mas a regra é que a materialidade seja encontrada nos laudos. E os indícios de autoria vai ser encontrada onde, professor? Os indícios de autoria, pessoal, vai ser encontrados nos respectivos depoimentos. Vai ser encontrado numa confissão, vai ser encontrado no interrogatório, vai ser encontrado na oitiva dos policiais, na oitiva das vítimas. Isso aí é onde você encontra. Eu tenho que citar isso na minha prova? Tem. A partir do momento em que você fala dos requisitos cautelares, do fumus comissi delicti, em que você separa a autoria da materialidade, você tem que indicar ali o que seria a materialidade da sua peça e o que seria a autoria da sua peça também. Combinado assim? Então, aqui a gente já trabalhou o artigo 312. Artigo extremamente importante aí na prova de vocês. E vamos lá, continuando o nosso estudo. Existe também o periculum libertatis por descumprimento de medidas anteriores. E o periculum libertatis por descumprimento de medidas anteriores está lá exatamente no parágrafo 1º do artigo 312. Se você for ver lá no parágrafo 1º do artigo 312, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então isso aqui eu posso dizer para você que é o periculum libertatis ou periculum in mora, tanto faz, como você queira chamar, por descumprimento de medidas cautelares anteriores. Professor, necessariamente eu tenho que citar o parágrafo 1º em todas as provas? Não. Você vai citar o parágrafo 1º se houver o descumprimento de medidas cautelares anteriores. Então, digamos que numa audiência de custódia, o juiz aplique medidas cautelares diversas da prisão, mas aquela pessoa, durante o decorrer da instrução, melhor dizendo, durante o decorrer do inquérito, passa a descumprir essas medidas cautelares. O que você, como delegado de polícia, poderá fazer? Poderá requerer uma prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares anteriores e fundamentar também ali no periculum in mora. O que eu quero dizer para vocês é que o periculum de mora clássico, o periculum libertatis, que também é chamado de periculum in mora clássico, vai estar previsto no artigo 312 caput. Exatamente lá na ordem pública, que vai ser o mais comum. Entretanto, a gente pode também ter essa espécie de periculum in mora do parágrafo 1º do artigo 312. Fui claro com vocês? Então esse é o raciocínio, tá bom? Pessoal, o pacote anticrime veio com um princípio que agora está expresso, que na verdade já estava na jurisprudência, já estava na doutrina,
que é o princípio da atualidade. E lá no parágrafo 2º, fala-se que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Quer dizer o seguinte, o cara cometeu o crime lá em 2016. Por algum motivo você pega o inquérito policial em 2020. Você vai poder pedir de qualquer jeito a prisão preventiva dessa pessoa? Não. Beleza? Então esse é o raciocínio. O raciocínio que o legislador está dizendo é o seguinte, olha, se você quer pedir a prisão preventiva, você tem que ter fatos concretos novos. Tem que ter ocorrido ali pelo menos dos 6 meses para cá, um exemplo hipotético, contemporâneos, na semana. Então o que acontece? É exatamente o que o examinador, melhor dizendo, o legislador requer a atualidade para o pedido da medida, tá bom? Então preste atenção com relação a isso. Então, professor, como que eu posso transformar isso na prática? Na prática, na hora da sua prova, você pode falar que conforme, inclusive, prevê o parágrafo 2º do artigo 312, está comprovado o princípio, a atualidade da medida, tendo em vista que o crime ocorreu no dia tal. Então, o que acontece? Ou no mês tal, se tiver esse dado na sua prova. Se não tiver, você simplesmente não fala sobre esse princípio. Mas se tiver esse dado, você pode falar aí do princípio da atualidade. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Agora eu vou tratar com vocês de um dos dispositivos mais importantes da prisão preventiva. E aqui a gente pode trabalhar na peça naquele ponto relativo ao cabimento. A gente já trabalhou com relação à legitimação, artigo 311, artigo 13, inciso 4 e artigo 282, parágrafo 2º. Mas a legitimação não se confunde com o cabimento. O cabimento, pessoal, está no artigo 313, incisos 1, 2 e 3. O legislador entendeu por bem trazer algumas hipóteses em que ele limita o cabimento se não tiver preenchido um desses incisos. Eu já posso afirmar de plano para vocês que o principal está no inciso 1 do artigo 313, que necessariamente deve estar na sua prova. Ou seja, só caberá prisão preventiva nos crimes dolosos, preste atenção com relação a isso, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Aqui o legislador está falando mais ou menos o seguinte, olha, aqueles crimes bobinhos lá com penas de 2, 3 anos, em tese, se a pessoa não for reincidente ou se não for contra a mulher, por exemplo, não caberá prisão preventiva. Crimes culposos, em tese, não caberá prisão preventiva. Beleza? Então esse é o raciocínio. E na sua prova, gente, o examinador vai cobrar um delito de roubo, um delito de extorsão, um delito de estupro, um delito de homicídio, e aí você vai verificar lá no caso concreto que aquilo ali supera 20 anos. Se aquele caso ali supera 20 anos, se supera 10 anos a pena máxima, se supera 8 anos a pena máxima, em resumo, se é mais que 4 anos, cabe a prisão preventiva. E você lá na sua prova vai ter que escrever isso aí. Quanto ao cabimento, conforme prevê o artigo 313, inciso 1 do CPP, o caso hipotético em tela, ou melhor dizendo, o caso em tela, demonstra que o crime é punido com pena combinada superior a 4 anos, motivo pelo qual está presente mais o requisito para a sua decretação. Lá no fundo eu vou te propor um textinho qualquer que eu reputo adequado para a sua prova, tá bom? Mas é mais ou menos esse o raciocínio. O que eu quero dizer para vocês é que necessariamente o artigo 303, inciso 1, deve ser trabalhado na sua prova. E continuando aqui o nosso estudo, poderá ocorrer também de o condenado ser reincidente, gente. Acontece o seguinte, o examinador quer fazer uma pegadinha contigo. Ele coloca um crime menor de 4 anos, ou seja, um crime cuja pena máxima seja de 3 anos. E aí ele deixa claro que aquela pessoa é reincidente. Ou seja, não se passaram ainda os 5 anos, aquilo ali foi depois da condenação com trânsito em julgado. Então, assim, todos os requisitos lá do artigo do Código Penal estão preenchidos quanto à reincidência. Eu pergunto para vocês, poderá, neste caso, mesmo a pena sendo menor que 4 anos, você requerer a prisão preventiva pela reincidência? Lógico que sim. Esses incisos 1, 2 e 3 não são cumulativos.
Você não precisa ter o 1, o 2 e o 3. Você basta ter um deles. Se você tiver apenas o inciso 1, beleza. Se você tiver apenas o inciso 2, beleza também. Se você tiver apenas o inciso 3, beleza também. E o inciso 3, pessoal, já adentrando nele, são aqueles crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, beleza? Ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas. Então pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa cometer um delito de ameaça contra uma mulher, um delito de lesão corporal cuja pena é menor que 4 anos. Mas pelo fato de ter sido uma lesão ocorrida em ambiente doméstico e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva. E aqui a fundamentação não é o inciso 1. Aqui a fundamentação será o inciso 3. Professor, pode ocorrer de existir cumulação de fundamentações? Está presente na sua prova o inciso 1, o 2 e o 3 do artigo 313? Pode. Beleza? Entretanto, pode ocorrer de você precisar de apenas uma dessas fundamentações e estará preenchido também o respectivo cabimento. Fechou, gente? Vamos lá. Nós temos também o parágrafo 1º do artigo 313, que não é tão comum, mas pode cair na sua prova, que fala o seguinte: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Então, a autoridade policial não está convencida da identidade civil daquela pessoa, ou quando aquela pessoa não fornece elementos suficientes para esclarecê-la, certo? Aqui a gente pode até, a depender, se utilizar de uma identificação criminal. Mas enquanto a pessoa vai fazer identificação criminal e a autoridade policial tenta realmente identificá-la, ela poderá ser presa preventivamente. Agora, ela terá que ser colocada em liberdade imediatamente após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tudo bem? E a gente está caminhando no nosso estudo. Acredito que os principais dispositivos, inclusive para você colocar na sua peça, já estão sendo superados. E aí nós temos outros dispositivos, certo? Nós temos outros dispositivos que são importantes também para que você coloque na sua peça. E aqui eu posso citar exatamente o artigo 282, inciso 1 e inciso 2. Você vai ter que fazer um parágrafo lá para tratar do artigo 282, inciso 1 e inciso 2. Se você for ver esse dispositivo, ele fala que para as medidas cautelares previstas nesse título, e inclusive inclui-se a prisão preventiva, é necessário, inciso 1, necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. E o inciso 2 fala o seguinte: adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do indiciado ou do acusado. Gente, necessidade e adequação tem que estar na sua prova. Você tem que demonstrar que aquela medida é necessária para o caso concreto. Você vai ter que demonstrar que outra medida não seria suficiente para suprir. Você vai ter que demonstrar ali que existe o princípio da proporcionalidade, que é nada mais, nada menos que a necessidade e a adequação naquele caso concreto. E que você tentou de outras medidas para resolver a situação, mas não conseguiu. É o que a doutrina chama de última ratio, que inclusive tem um dispositivo específico também. Eu posso até falar para vocês que o artigo 282, inciso 1 e inciso 2, se mistura de alguma forma com o artigo 282, parágrafo 6º, que é a última ratio. Mas ao fim e ao cabo, você vai ter que deixar escrito lá na sua peça o artigo 282, inciso 1 e inciso 2. Como também você vai ter que deixar escrito na sua peça o parágrafo 6º do artigo 282. O parágrafo 6º do artigo 282 diz que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, certo? Então, primeiro, gente, a gente tem que observar o artigo 319, né, para fins de medidas cautelares. Só quando não é cabível o artigo 319 é que caberá a prisão preventiva. Mas aqui eu já digo logo para vocês, se estão numa peça de delegado de polícia, sempre tente encontrar que ali o examinador esteja te pedindo naturalmente a prisão preventiva. Só se estiver muito na cara que ele queria que você aplicasse uma medida cautelar diversa da prisão. Mas se de alguma forma o crime é grave, se de alguma forma a pessoa oferece risco à sociedade, vá pela prisão preventiva.
Mas ir pela prisão preventiva não quer dizer que você não precise, de alguma forma, fundamentar a última ratio. Fundamentar o artigo 282, parágrafo 6º, tá bom, pessoal? É esse o raciocínio aí que você tem que fazer. E lá no parágrafo 6º, a gente já viu a leitura. E se eu puder ajudar vocês, de alguma forma, escrevam aí como o nome do parágrafo 6º, última ratio. Beleza? Escrevam aí como o nome do artigo 282, incisos 1, incisos 2, necessidade e adequação. E acaba por aí a nossa história? Não acaba, pois a gente precisa também trabalhar com o parágrafo 3º. Beleza? Tudo isso aí, gente, do artigo 282, beleza? Em relação a esses parágrafos que eu estou trabalhando agora com vocês. O parágrafo 3º nada mais nada menos do que o contraditório diferido. O contraditório diferido funciona mais ou menos assim, olha, considerando a urgência e a necessidade da medida, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai deixar de ouvir a parte, porque se ouvir a parte, de alguma forma a pessoa vai fugir, etc, etc e tal, e já vai decretar ali aquela prisão contra a pessoa. Por que o contraditório diferido? Porque se você fizer uma leitura à risca do parágrafo 3º, você vai verificar o seguinte: ressalvados os casos de urgência ou de perigo da ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, ou seja, prisão preventiva, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízos, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Gente, em resumo, esse dispositivo está dando contraditório para a pessoa antes dela ter uma cautelar contra si. Em tese seria mais ou menos assim, olha, o Ministério Público ou o delegado de polícia está querendo uma cautelar contra você, está representando. Justifique-se. Aí, a partir daí, o juiz vai ter elementos de um lado, elementos de outro e decidir. Entretanto, pessoal, convenham que na prisão preventiva não tem sentido nenhum o juiz, de alguma forma, permitir que a parte se manifeste anteriormente. A parte vai ter que se manifestar posteriormente. E aqui é onde a gente adentra na história do contraditório diferido, em que ela sim vai ter o seu contraditório, mas no momento posterior. Tudo bem? E vamos lá. O parágrafo 6º nós já trabalhamos. E a notícia boa que eu tenho para vocês é que nós já trabalhamos com todos os dispositivos de prisão preventiva necessários para a sua peça prática. Aqui eu estou falando dos dispositivos processuais penais, eu não tenho como adivinhar os dispositivos penais para a sua peça prática. Os dispositivos penais para a sua peça prática estarão no Código Penal, que é um mundo de dispositivos. Estará na legislação especial, certo? Aqui são os dispositivos essenciais de estruturação da sua peça prática. Beleza, gente? Então, combinados que nós já tratamos dos principais dispositivos, aqui eu vou tentar puxar da cabeça quais são os principais dispositivos. Se você for analisar, nós temos o artigo 13, inciso 4. Aí a gente está falando da legitimação. Revisão rápida. Artigo 311. Artigo 311, estamos falando também de legitimação. Artigo 282, certo? Parágrafo 2º, legitimação também. Aí a gente parte para o artigo 312. Artigo 312 são nada mais, nada menos do que os requisitos cautelares. A gente parte para o artigo 313, incisos 1, 2 e 3. O artigo 313 está tratando do cabimento. Lembra daquela historinha dos 4 anos, da reincidência e violência doméstica familiar? Então é exatamente isso aí em relação ao artigo 313, pessoal. Então, continuando aí, nós temos lá no artigo 282 que se aproveitar de alguns dispositivos. O parágrafo 6º, por exemplo, o parágrafo 6º trata da última ratio, certo? Tem que citar o parágrafo 6º do artigo 282. Você tem que citar também, pessoal, o artigo 282, incisos 1 e inciso 2 do CPP. Vai ter que necessariamente estar na sua peça.
E se quiser fechar com chave de ouro, cita o artigo 282, parágrafo 3º, que trata do contraditório diferido, e aí você realmente vai ter colocado todos os dispositivos essenciais para a estruturação da sua peça. Combinado assim? Então, beleza. Para a gente fechar aqui a nossa proposta de aula, eu vou propor um modelinho básico para vocês. Um modelinho básico para vocês, em que a gente trata da prisão preventiva. Naturalmente, gente, no início você vai trazer o endereçamento. E o endereçamento vai ser: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca XXX. Para tudo vai depender daquela vara criminal da comarca em que o examinador colocou a sua peça. Aí vocês perguntam para mim: professor, eu tenho que colocar o nome da comarca? Tem, se tiver disponível. Se não tiver disponível, não tem. Beleza? Esse é o raciocínio, você não vai inventar nada. Tranquilo? Vamos lá. E aí, gente, você vai escrever: a Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio do delegado de polícia subscritor, lotado na delegacia de polícia XXX, na qualidade de presidente do inquérito policial tal, nos usos das suas atribuições constitucionais e legais. Aí aqui, gente, a gente tem alguns dispositivos que são aqueles dispositivos de praxe, que vale a pena decorar. Mas se você não conseguir decorar, também não tem problema. Aqui não é ainda o dispositivo do cabimento da prisão preventiva. Aqui são dispositivos gerais que você pode colocar na denominação de qualquer peça que você faça como delegado de polícia. Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 194 da Constituição do Estado do Pará, esses outros artigos aí que você está vendo na tela. E, agora sim, a gente está partindo para a prisão preventiva. Vem a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 13, inciso 4, artigo 282, parágrafo 2º, artigo 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, representar pela prisão preventiva em desfavor de XXX, qualificação com base dos fatos e fundamentos que passo a expor. Gente, não vou trabalhar com fatos com vocês. O fato vai ser o fato lá da prova, que você vai ter que parafrasear. Não é copiar, parafrasear. Você vai ter que mudar com suas palavras os fatos da sua prova, beleza? Aí nos fundamentos jurídicos, eu proponho o seguinte: Excelência, o delegado de polícia é legitimado a representar pela prisão preventiva, até o do que prevê o artigo 311, bem como do que dispõe o artigo 282, parágrafo 2º, ambos do Código de Processo Penal. Aqui, gente, se quiser jogar lá o artigo 3, inciso 4, fica à vontade. Ademais, o cabimento da presente medida drástica resta estampado tanto no artigo 312, parágrafo 1º, porque aqui, em tese, a pessoa teria descumprido medidas cautelares, como no artigo 313, inciso 1 do CPP. Aqui, gente, é um caso hipotético qualquer, tá bom? Então, você vai fundamentar no artigo 313, inciso 1, se couber o artigo 313, inciso 1, artigo 313, inciso 2 ou inciso 3, ou o artigo 312, parágrafo 1º. Tudo vai depender do caso concreto. Este último dispositivo admite a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Os delitos praticados superam o tempo mínimo de 4 anos. Aqui é o caso da prova sua. Digamos que aquele delito seja maior que 4 anos. Por sua vez, também poderá ser decretada a prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares anteriores, certo? E não é outro o teor do artigo 312, parágrafo 1º do mesmo diploma normativo. Aqui você vai ter que analisar o caso concreto da sua prova. Poderá ocorrer de você precisar só do artigo 313, inciso 1. Poderá ocorrer de você precisar do artigo 313, inciso 2 ou 3, beleza? Tudo vai depender da análise aí do caso da sua prova. E vamos lá. Aí, pessoal, a gente trabalhou aqui na sua peça já a legitimidade e cabimento. Então você vai ter um outro parágrafo em que você vai dizer os crimes que aquela pessoa cometeu. Professor, necessariamente eu tenho que ter o seu outro parágrafo? Sim, necessariamente você tem que ter o seu outro parágrafo. E lá vai fazer o seguinte, você pode dizer o seguinte: ademais, as peças documentadas evidenciam com robustez que o comportamento atribuído de XXX, né, que é o nome da pessoa, subsume-se aos tipos penais de XXX. Ou seja, gente, aqui você vai dizer, subsume-se aos tipos penais de estelionato, subsume-se aos tipos penais
de extorsão, subsume seus tipos penais, de homicídio, qualquer tipo penal que esteja ali no código ou na legislação extravagante, beleza? Ou seja, um parágrafo para legitimidade de cabimento, outro parágrafo para descrição penal, que são os crimes que a pessoa cometeu. Acabou? Não. Você vai ter que ter outro parágrafo para os requisitos cautelares. Aí eu proponho o seguinte: quanto à materialidade e autoria do crime, que é o, abre parênteses, fumus commissi delicti, né, que foi a materialidade que nós trabalhamos, que está lá no artigo 312 do CPP, exatamente quando se diz: quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. A primeira resta extraída do laudo provisório, aqui é um caso hipotético, de constatação de drogas, bem como dos termos de apreensões, não restando dúvida de que os objetos eram ilícitos. Ademais, a autoria é certa, podendo ser retirada do auto de prisão em flagrante da própria confissão do representado. Aqui, gente, a autoria que eu estou falando é em relação aos depoimentos, ao auto de confissão, enfim, aos depoimentos dos policiais, tudo que foi dito que imputa o crime àquela pessoa. Beleza? Aí aqui só um textinho para complementar. Frise-se que os indícios de autoria são provas semiplenas, não necessitando de um juízo de certeza, mas sim de elementos probatórios suficientes para imputar, em grau de verossimilhança, que determinada pessoa possivelmente cometeu um crime. O fumus commissi delicti. Aí, no segundo ponto, nós vamos trabalhar com o periculum libertatis, certo? E o periculum libertatis, gente, está exatamente aí. Destarte, o periculum libertatis também está consubstanciado. E conforme orienta o artigo 312, primeira parte do CPP, faz-se necessário resguardar a ordem pública. Por sua vez, o periculum in mora, que é o periculum libertatis, né, também é extraído do artigo 312, parágrafo 1º, pois houve descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Aqui, gente, é só se couber o artigo 312, parágrafo 1º. Se não couber o artigo 312, parágrafo 1º, você vai ficar com o artigo 312 caput, beleza? Aí você pode, para fechar aí com chave de ouro, o periculum libertatis. Consigne-se que a demora da medida poderá colocar a sociedade em risco, beleza? Poderá colocar a sociedade em risco. Poderá colocar a sociedade em risco nesse caso. Pessoal, continuando aqui o nosso estudo, eu vou dizer também que a liberdade do indivíduo é a regra no Estado democrático de direito, cedendo somente em face da prisão em flagrante. E nessa situação, vê-se ainda nos autos elementos robustos quanto ao alto grau de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, pois, conforme demonstrado concretamente, ele oferece risco aos seus vizinhos, à sociedade e descumpre medidas cautelares aplicadas pela Justiça. E aí, gente, aqui eu quero que você fale da história da última ratio, tá tranquilo? É evidente a insuficiência para a garantia da ordem pública às medidas cautelares diversas da prisão, sendo esta medida extrema a única possível neste momento, conforme prevê o artigo 282, parágrafo 6º do CPP. Aqui, pessoal, então eu estou trazendo para vocês, nesse dispositivo, a história da última ratio, tá bom? Artigo 282, parágrafo 6º. Pessoal, coloquem um parágrafo sobre a última ratio na sua prova da prisão preventiva, não esqueçam disso. E continuando o nosso estudo, fala-se o seguinte: aqui é a história da necessidade e adequação. Neste cenário, a medida cautelar que ora se pleiteia é necessária e adequada a teor do disposto do artigo 282, incisos 1 e 2 do CPP, pois as medidas cautelares diversas da prisão, já aplicadas no bojo da audiência de custódia, aqui estou dando só um exemplo, você pode usar da melhor forma da sua fundamentação, não foram suficientes para evitar que o representado não oferecesse mais risco à ordem pública, pois, mesmo diante de várias restrições emanadas de decisão judicial, em poucos dias descumpriu, inclusive ameaçando seus vizinhos. É só um exemplo, gente, de como você pode fundamentar o artigo 282, inciso 1 e 2 do CPP.
Beleza? Vamos lá. Então agora, pessoal, a gente vai trabalhar com a parte final, é a parte do pedido. O pedido é simples. Ante os fatos e fundamentos expostos, vem representar esta autoridade policial pela prisão preventiva contra ou em face de, tudo bem? E aí você vai dizer o nome do cidadão, certo? Com a consequente expedição do mandado respectivo, não é isso? Após a oitiva do Ministério Público, certo? Pede ainda que o contraditório seja diferido. Aqui você vai fazer o pedido do contraditório diferido, gente, no final ali, no pedido mesmo, tá? Exatamente como eu estou propondo aqui. Em razão da urgência e do perigo de ineficácia da medida, nos termos do artigo 282, parágrafo 3º do CPP. Nestes termos, pede deferimento, xxx, vírgula, data, xxx seria a cidade, e ao final assine apenas com o termo delegado, exatamente, porque o edital de vocês do concurso público da Polícia Civil do Estado do Pará prevê expressamente que ao final você assina tão somente com a palavra, jamais o seu nome, a palavra delegado. E aqui a gente encerra a nossa aulinha. Espero que de alguma forma tenha sido útil para todos vocês. Nós trabalhamos todos os dispositivos processuais penais necessários que deverão estar na sua peça. Sinto muito em informar que você terá sim que decorá-los, eles deverão estar expressos. Por quê, professor? Porque a sua nota será maior. E é tão difícil assim você decorar artigos básicos? Não, não é difícil não. Porque afinal de contas as peças para delegados de polícia são ali umas 8, 10 peças importantes, mas aquelas muito importantes mesmo são na base de 5. Então, nessa base de 5 peças, prisão preventiva, prisão temporária, busca, apreensão, interceptação telefônica, por exemplo, sequestro de bens, um exemplo que eu estou dando para vocês, você consegue decorar esses artigos, você consegue lembrar desses artigos e não custa nada que você possa colocá-los na sua prova para que você possa tirar um belo e lindo 10 e entre para a academia de polícia, virando delegado de polícia e realizando um grande sonho. Tudo bem? E aqui a gente encerra a nossa aula. Meu muito obrigado a todos.